te entregamos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Vou tomar seu lugar, se assentar. Paz, amados, sejam bem-vindos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez, intimidade e relacionamento com Deus. Às vezes a gente pode questionar, né, e falar assim: será que a gente não pode mudar de assunto? Como é que eu posso mudar de assunto se o assunto é Jesus? Como é que a gente pode mudar de assunto se aquilo que nós falamos sempre no púlpito desse lugar é Jesus, Jesus e Jesus? E a gente fala de intimidade, de relacionamento de uma forma que a gente possa viver e experimentar, sabe? Como é que eu posso mudar de assunto, falar de outra coisa? Quando você conversa com uma pessoa como eu conversei hoje, lá de longe, e aí ela falou assim para mim: nossa, fiquei tão feliz, pastor, que o senhor vai pregar, porque quando o senhor veio aqui, o senhor me atendeu, conversou comigo, meu marido estava fora da igreja, e aí aquele dia o senhor orou, e eu queria dizer que meu marido voltou para a igreja. Fazem 6 meses. E eu falei com ela hoje. É interessante, sabe, queridos, que a gente pode viver aquilo que a gente acredita que vai viver. Ou a gente pode não viver nada. A bondade de Deus está tão ligada à nossa fé e ao desejo que nós temos no nosso coração de vivermos, porque é impossível você viver um milagre se você não acreditar que Deus é bom. É impossível, porque qual seria o motivo pelo qual Deus olharia para nós e faria alguma coisa nas nossas vidas se Ele não fosse bom? Porque Deus olharia para mim e para você, e vendo a nossa dificuldade, e declararia na sua palavra que Ele é galardoador daqueles que o buscam, se Ele não fosse bom, se Ele realmente não tivesse algo para nós vivermos. Sabe, uma das coisas mais impressionantes de você viver intimidade e relacionamento com Deus é que Cristo é novidade de vida, como diz a palavra. Todos os dias você se surpreende. E é para ser assim. Tem gente que tem medo de viver pela fé, mas o Senhor diz que o justo vive pela fé. Tem gente que tem medo de viver pela fé porque acha que viver da fé é viver na expectativa das coisas que você está esperando. E viver da fé é viver da certeza que você tem que Deus é real e verdadeiro. Viver pela fé é a convicção que você tem no seu coração que o seu Deus é real. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele consegue olhar para nós e, apesar de nós, Ele sabe exatamente quando Ele precisa te alimentar na sua fé e Ele precisa te sustentar. Sabe, hoje quando eu estava conversando com essa irmã e ela falou isso para mim, eu falei para Deus, eu falei, como é impressionante você viver o que está escrito na palavra e você sair colocando o seu pão sobre as águas, como está escrito na palavra. Depois de muitos dias ele vai voltar. Mas você está disposto a colocar o seu pão sobre as águas? Você está disposto a viver o que nós cantamos aqui? E é impressionante como nós cantamos com uma naturalidade, uma facilidade. Nós dizemos para Deus que Ele é tudo para nós, mas será que Deus realmente é tudo para nós?
Eu tive no hospital ontem, fiquei anteontem, ou ontem, eu já nem sei mais que dia é hoje, mas eu tive. E eu fiquei ali algumas horas. E eu fui visitar um amigo querido e estive lá, tive a oportunidade de ficar com a esposa, depois com eles. Sabe que uma das coisas mais maravilhosas que existe é você entender que o motivo pelo qual você existe é para servir o próximo. Porque se a gente achar que tudo que a gente faz é para que a gente consiga chegar em algum lugar, eu vou dizer para você que ninguém chega a lugar nenhum. Porque os sonhos de Deus para a sua vida precisam obrigatoriamente passar pelo centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é você entender que o segundo mandamento está sendo esquecido porque o primeiro está sendo desconsiderado. O segundo mandamento está sendo deixado de viver porque o primeiro mandamento está sendo esquecido e desconsiderado. O amar ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar, ele não é um conselho, é um mandamento. E poucos mandamentos vieram de Jesus. Para ser bem sincero, só vieram 2. E um deles, amarás ao Senhor teu Deus. Para que o segundo possa ter efeito na minha vida e na sua vida, Deus precisa estar em primeiro lugar. E sabe quando você sente que Deus está em primeiro lugar? Quando você percebe que você não é nada sem Ele. E que aquilo que você está fazendo é permissão dEle. E que aquilo que você pode fazer é para a glória do nome dEle. E quando você sai da frente e entende isso, Deus começa a te usar como uma ponte de ligação entre pessoas que nunca ouviram falar dele e ele. Por que Deus usaria um ser humano com todos os defeitos que ele tem para poder alcançar outro ser humano? É para a gente entender o quanto nós somos limitados. E que se não fosse Deus, onde estaríamos nós? A palavra de Deus diz, se não fora o Senhor, onde estaríamos nós? Quando o Senhor olha para nós, e Ele vê em nós essa oportunidade de você se tornar forte na sua fraqueza, você não pode esquecer que a bondade de Deus é o motivo disso tudo. Sabe, infelizmente as pessoas elas atribuem a Deus tudo o que acontece de ruim, mas ninguém divulga o que acontece de bom. As pessoas dizem sistematicamente onde Deus está, se Deus fosse real, se Deus fosse verdadeiro, se Deus fosse bom, se Deus fosse isso, se Deus fosse aquilo, se Deus fosse aquele outro. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas que dizem isso são as mesmas que dizem que Deus não existe. Se você não acredita que Ele existe, por que você está perguntando porque Ele é desse jeito? Você só pode perguntar se alguém é desse jeito se você acredita que Ele é real. E é tão interessante você ver o ser humano argumentando e dizendo, olha, só acontece isso porque onde Deus está, deixa eu falar uma coisa para você. Onde é que Deus estava quando você nasceu? Porque Ele já te conhecia ainda disforme no ventre materno. Onde é que Deus estava quando eu nasci? No mesmo lugar, sentado no trono, a terra por escabelo dos seus pés. A quem tomei eu conselho para que tenha que pagar? A quem pediu eu em primeiro lugar para que essa pessoa tivesse ou eu tivesse que devolver? O que nós precisamos entender é que a bondade de Deus, ela é única e exclusivamente fruto do amor de Deus. E o amor de Deus não está ligado naquilo que nós somos. Deus olha para mim, para você, e nós achamos em muitos momentos que os nossos erros e as nossas dificuldades, os nossos tropeços, eles doutrinam Deus como doutrinam a nós mesmos. Sabe o que é doutrinar? É você fazer a pessoa se mover do jeito que você acha que ela tem que se mover. Ela vai se mover para a direita, para a esquerda, ela vai ser feliz, ela vai ser triste, ela vai ser uma pessoa dura, ela vai ser uma pessoa amável. Por quê? Porque ela foi doutrinada, ela foi ensinada. Nós achamos que Deus é doutrinado por aquilo que nós fazemos. Deus não é.
Deus não deixa de ser o que Ele é por aquilo que eu faço ou pelos meus erros. Deus continua sendo Deus, porque a palavra do Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há o que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? A grande questão é, se Ele continua, era e é Senhor absoluto, por que nós temos tanta dificuldade de viver uma vida um pouco mais em paz? Por que nós corremos tanto e tantas vezes atrás de coisas que na verdade a gente esquece de perguntar para Deus o que é que Ele quer? Sabe o que é interessante? É você ver hoje pessoas sendo transformadas de uma forma tão sobrenatural pelo amor de Deus e por aquilo que Ele tem feito, que você olha e você fala assim: cara, Deus é de verdade, Deus é real. Por quê? Porque Ele está transformando as pessoas de uma forma sobrenatural. E eu quero trazer apenas um versículo, 2 para vocês, para testificar o que eu estou falando a respeito dessa bondade. Mateus 7:7, abre para os irmãos, Mateus capítulo 7, verso 7. Olha o que ele diz. Jesus vinha andando e falava a respeito da bondade de Deus. Gente, alguém que vai morrer por amor da minha vida e da sua vida, precisaria falar da bondade de Deus? Bastaria ele dizer: eu sou o testemunho e a confirmação da bondade do Pai na sua vida. Eu vou subir, eu vou morrer, porque é necessário que alguém pague o preço, já é o suficiente. Deus, a partir daquele momento na cruz do Calvário, nunca mais Ele vai fazer nada. Por quê? Porque aquilo que Ele tinha de melhor, Ele já está dando, e não há semelhante a Ele, porque não era só uma questão de entrega, era quem seria entregue. Não é só a questão de subir e morrer e sofrer, porque tem muitas pessoas que sofrem. Em algumas religiões as pessoas elas se infligem, e elas começam a se dar chibatada e começam a impor sobre si ferimentos, flagelação. Sabe para quê? Porque elas querem pelo sofrimento se aproximar de Deus. Para se aproximar de Deus pelo sofrimento, você precisa entender que você precisa negar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. É o único jeito. E quando nós entendemos que aquilo que está escrito, quando Jesus diz e ainda ensina que a bondade de Deus, ela não parou naquela cruz. Por quê? Porque diz que assim, desde a antiguidade, não se ouviu falar a respeito de um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele confiam e esperam, que continua trabalhando todos os dias. E quando ele diz de si mesmo, porque é o próprio Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Deixa eu falar um negócio para você. Pedir, primeiro significa se expor. Porque quem é que gosta de pedir alguma coisa aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Só para saber. Pode ser o Deus que for, né? Quem é que gosta de pedir aqui? Ninguém, né? Tá para nascer um ser humano, porque o ser humano, dentro dele vem um botãozinho escrito ego e o outro escrito vaidade. E aí quem é que olha e quer pedir alguma coisa? Ninguém. Toda vez você fala assim: não, você precisa pedir, mas a pessoa, ela prefere morrer do que pedir. Por quê? Porque ela fala assim: tem que me humilhar, eu tenho que me rebaixar. Só que olha o que o Senhor Jesus diz: pedir. Porque se você não se expuser diante do Senhor, e não é você se humilhar, rastejar e dizer para Deus: olha, eu sou um nada, e por um ser um nada, deixa eu falar um negócio, esse tipo de oração não toca o coração do Pai. O coração do Pai toca quando o Pai reconhece que o filho sabe que ele é pai. O coração do Pai toca quando o Pai reconhece que o filho de verdade o ama. E quando o Senhor diz na sua palavra pedir, Ele quer que a gente se exponha. Sabe por quê? Porque existem coisas na minha vida
que eu preciso pedir por mim, e tem outras que eu preciso clamar, não só por mim, mas pelos outros. Você imagina se tivesse vergonha, cada vez que a gente faz uma fila de oração, ou que você vai orar no hospital, se eu tiver vergonha de pedir para Deus, eu vou pedir para quem? Para o médico? Às vezes o médico olha para a sua cara e ele te despreza. Primeiro porque ele é médico, e segundo porque você é pastor. Ele acha que ele está aqui e você está aqui. É interessante quando ele vai para a cama. Quem é que passa a ser pequeno, quem passa a ser grande? Porque ele, com todos os encismamentos dele, ele sabe que a medicina é limitada. E aí ele está lascado. E aí, como é que faz? Quem sabe esse Deus pode me dar uma força? Quem sabe esse Deus pode ser real e verdadeiro? O que nós precisamos entender é que quando o Senhor diz na sua palavra, pedir e dar-se-vos-á, é que se você não abrir a sua boca e você não confiar naquele que você tem crido, como é que você quer receber alguma coisa? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, conhece o desejo do meu coração, então o Senhor sabe que eu estou precisando, em nome de Jesus, amém. Ótimo, depois você me diz o que é que você não conseguiu. Pode escrever em ordem alfabética, porque você não vai conseguir absolutamente nada, porque Deus não vai contra os seus próprios princípios. Para você agradecer sem pedir, é necessário que a sua fé e o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento assim. Se quiser fazer, faz. Se não quiser fazer, não faz. Cumpra-se em mim o teu querer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senão, a gente vai viver coisas que muitas vezes nós estamos vivendo hoje. O ser humano, ele espera no ser humano, que é limitado, que tem problemas tanto quanto nós, e aí, ao invés de ele se expor diante de Deus, que é aquele que não envergonha, que é aquele que verdadeiramente faz o infinitamente mais, não, a gente não quer. Mas olha o que o próprio Jesus diz na sua palavra, e dar-se-vos-á, buscai. Sabe o que é buscar? Sabe o que é buscar? Fé. Se você não acredita em Deus, você não busca. Porque ninguém busca onde não tem nada. Se você não tiver fé, você não vai buscar. Se você tiver fé, você vai buscar, porque quando você busca em Deus, você encontra infinitamente mais. Quando você busca no Senhor a tua resposta, Deus dá a resposta que Ele tem para a sua vida. Quando você busca no Senhor a tua cura, o teu milagre, o sobrenatural para a sua vida, sabe o que acontece? O sobrenatural de Deus pode passar por áreas da sua vida que você nem imagina. Quando você busca, você está fazendo uma declaração de fé na sua vida todos os dias. A palavra do Senhor diz: me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Se você não tiver fé para buscá-lo de todo o teu coração, como é que você vai achá-lo? Sabe qual é o grande problema hoje? As pessoas, elas querem tanto uma coisa, tanto, que o ser humano é assim: se o Senhor me der, se o Senhor fizer, se o Senhor entregar, se o meu marido mudar, se a minha mulher mudar, se os meus filhos mudarem, Senhor, vai ser uma bênção. Aí eles mudam, sabe o que a gente faz? Nada, a gente não sabe o que fazer com o milagre. Não sabe. Sabe por quê? Porque a gente acredita desacreditando. A gente acredita que Deus pode fazer, mas eu acho que Ele não está com vontade. Eu acho que Ele pode fazer, mas Ele não está afim. Eu acho que Ele pode dar, mas eu acho que se Ele quisesse dar, Ele já tinha dado. E deixa eu falar, existe uma coisa chamada Kairós, tempo perfeito para todas as coisas. Tem dia na sua vida que você quer que Deus traga a colheita, a medida recalcada, sacudida e transbordante. E deixa eu te falar, a semente está na terra, na hora certa vai dar. E aí quando vier, os frutos vão ser incontáveis, porque o Senhor gerou aquilo. A palavra de Deus diz que Ele continua dizendo. Aí quando Ele sai da sua fé, da sua exposição, Ele vai para uma coisa, que é o posicionamento. Batei.
Posicionamento. Senhor, eu estou batendo. Todo dia. A cada manhã. E quando chega de noite eu agradeço. De manhã as tuas misericórdias se renovam. Mas de noite eu te agradeço. A porta não abriu, eu não quero saber se a porta abriu. Eu vou continuar batendo todos os dias da minha vida. Porque o Senhor diz na sua palavra: batei e abrir-se-vos-á. Eu não estou afiançado, nem estou garantido numa palavra humana. Eu estou afiançado e garantido numa palavra que saiu da boca de Jesus Cristo. É essa que você está vendo. Buscai e encontrareis. Volta. Abençoado de Jesus. Batei e abrir-se-vos-á. Quantas vezes você já pediu para Deus abrir uma porta? E ela quase abriu e fechou. Eu já vivi centenas de vezes. Eu cheguei a ver o outro lado. Falei, eita, já está meio aberta, né? Vai abrir ou não vai abrir? Ele fecha. Falei, eita, só para eu ver o que tinha do outro lado. O senhor faz de propósito ou é impressão minha? Não é assim que acontece? E aí sabe qual é o grande problema? Se Deus me amasse, Ele tinha aberto a porta. Só que você não sabe o bicho que tem atrás da porta. Por isso que Ele não abriu inteira. Ele abriu só um pedaço. Você não confia nele para Ele abrir e fechar? Você não confia que a porta que Ele abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre? Você não confia no guarda de Israel que não dorme nem dormita? Nós não fazemos essa declaração sobre as nossas vidas todos os dias. Quando nós vamos orar, nós dizemos: eu confio no guarda de Israel, porque o Senhor não vai dormir. Principalmente de noite, a gente não faz isso. Você não fala, eu vou dormir, mas eu sei que o guarda está acordado. Você dá ainda um toque nele. Não dorme não, cochila não. Sua palavra está dizendo que não dorme nem dormita, o guarda de Israel. Não é isso que a gente faz? Pode dormir, vai, fique em paz, porque Deus está no controle. Aí você abre o olho 3 horas da manhã, você fala assim: Senhor, porque o Senhor me abandonou? Não, Ele está acordado, está junto. Abre a boca e fala. O diabo é um desgraçado, porque ele me despertou às 3 horas da manhã. Ei, quando o diabo te desperta, você vai para o hospital. Quando Deus te desperta, você vai para o trono. Você vai para a presença. Você diz: eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. E aí não adianta você falar assim: mas se eu pegar no sono? Pega não, posso te garantir que você não pega não. É só você dizer: eis-me aqui. Levanta, vai olhar o sol nascer. Vai andar. E começa a dizer para Deus: o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor tem? O Senhor não me deixou dormir. Ou o Senhor me despertou. O que é que o Senhor tem? Sabe o que é isso? Bater. Bater. Até abrir. Deus vai abrir. Mas Ele vai abrir na hora certa. E o que nós precisamos ter nos nossos corações é a motivação com a qual nós fazemos isso. Nós cremos na bondade de Deus, que esse amor incondicional na hora certa vai abrir a porta. Que nós vamos ter que ter paciência. Ei, sabe o que a paciência gera? Vai gerar em você fé. Vai gerar fé, coragem. Essa paciência vai se transformar em longanimidade. Parece tão difícil. Eu olho, não vejo nada. Sabe qual é o grande problema? Você quer viver com um ser sobrenatural enxergando com olhos naturais. Aí a gente diz para ele: Senhor, se o Senhor me der uma luz, se Deus der a luz, cega todo mundo. Porque a Bíblia diz que o sol e a lua fogem do resplendor da sua glória. Não dá luz não, só mostra o caminho, Senhor. Tem que ser do jeito dele. Pode ir para o 8 agora, irmão, abençoado de Jesus Cristo. Porque aquele que pede, ele não precisava garantir nada, né, gente? Ele ia subir a cruz do Calvário. Ele ia morrer. Por mim e por você. Mas antes de morrer, é o que ele ainda continua dizendo na continuação. Porque aquele que pede, recebe. Quantos aqui creem que quando você pede, Deus ouve o que você está falando? Pode baixar sua mão. Agora, quantos aqui creem que Deus faz se Ele quiser? Agindo
eu, ninguém impedirá. Não é agindo vocês aí na terra, ninguém impedirá. É agindo eu. E sabe por que Deus faz isso? Porque a nossa guerra não é contra a carne. Apesar das nossas lutas serem contra a carne, porque nós temos problemas naturais, físicos, emocionais, então a nossa guerra é contra a carne. Mas ele diz que não é. Mas para nós é, porque a gente quer pegar o outro, matar, porque a gente quer pegar o outro, enforcar, porque a gente quer pedir para Deus levar o outro, sei lá para onde. Ó Senhor, se o Senhor não puder afastar, se o Senhor joga ele no mar do esquecimento. Como é que você ora assim, meu irmão? Quem tem que ir para o mar do esquecimento é o problema, não o irmão que causou o problema. E a gente faz isso, e aí a gente diz para Deus: Senhor, ó, não dá, não tem condições, eu não consigo mais, essa pessoa se levantou, isso aí é um problema, essa pessoa se tornou um estorvo, um problema na minha vida. Deixa eu dizer um negócio para você, é por conta disso, é porque a gente não acredita que quando a gente pede, Ele está ouvindo. Porque se você acredita que Deus está te ouvindo, você entende que a tua luta é contra principado, potestade, dominador. É aqueles que o diabo usa do jeito que ele usa e da maneira como ele usa. E sabe como é que você faz para paralisar isso na vida de alguém? Ora por esta pessoa, intercede, clama, coloca diante do Senhor. Ah, pastor, mas se ele não mudar, se ela não mudar, se a pessoa não mudar, é Deus que vai resolver. Mas a tua fé, ela não pode ser abalada por conta disso. Olha o que ele continua dizendo: o que busca, encontra. Quantos de nós desejamos encontrar o Senhor de verdade? Sabe o que significa você levar Deus com você? Porque não tem outro lugar para você estar. É diferente de você pedir para Deus te acompanhar no que você estiver fazendo. É porque você não sabe ficar longe da presença de Deus, então Ele precisa estar onde você está. Existe uma diferença bem grande. É muito diferente você chegar para alguém e dizer assim: olha, vamos comigo, porque eu gosto da sua companhia. É diferente de dizer: se você não for, eu não vou, porque sem a sua companhia eu estou lascado. Mais ou menos como Moisés fazia. Você não vai, eu não vou não. O que nós precisamos entender é que o Senhor ama quando nós somos assim, quando nós nos tornamos pessoas assim, quando nós não temos medo de viver esse relacionamento e essa intimidade de uma maneira tão próxima, real e verdadeira. Sabe, queridos, eu atendo dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, é impressionante. Os maiores problemas hoje são de ordem psicológica, maiores, eu vou pôr o gabinete do lado do gabinete da Cláudia, eu vou sentar lá do lado dela, põe um corredor de passagem, e eu falo: esse é seu, Cláudia, e eu falo: esse também, Cláudia, esse também, Cláudia, esse também, Cláudia. E aí ela me devolve, fala assim: não, agora você é hora, agora você é hora. Sabe por quê? Porque tem coisa que Deus faz, tem coisa que Deus espera. Porque Ele tem todo o tempo do mundo. Nada vai acontecer se Ele não quiser. Se Ele tiver que parar o sol e a lua, como Ele fez com Josué, Ele para. Sabe por quê? Porque antes de Deus fazer qualquer coisa, é necessário que haja nos nossos corações a transformação e o reconhecimento do amor de Deus incondicional. Deus fez porque Ele te ama. É muito diferente de você dizer: eu recebi o meu milagre. Quando você vai dar o testemunho, é muito diferente você dizer: Deus fez, porque Deus é poderoso, Ele sabe que Ele é. Mas sabe o que Deus gosta de ouvir? Deus fez porque Ele me ama. E eu pude sentir isso na minha vida. Eu pude sentir Ele me visitar, eu pude sentir Ele entrar no hospital, eu pude sentir Ele me visitar na UTI, eu pude sentir Deus falar comigo, na boca de uma pessoa, na boca de outra pessoa, colocando pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas que seriam improváveis. Aí você olha e diz assim: como essas coisas estão acontecendo? Acho que tudo isso é coincidência, não existe.
Deus não perde o controle. Nada foge. Só que Ele espera em nós o posicionamento. Buscai é a tua fé. Pedir é a tua necessidade. Batei, teu posicionamento. E olha o que ele diz: o que busca encontra, e é o que bate se abre. Fica sem resposta a fé? Não. Fica sem resposta o posicionamento? Não. Fica sem resposta a sua humilhação? Não. Então, se nada fica sem resposta, por que é que nós não fazemos? Porque nós ainda não morremos. Porque quando a gente morre para si mesmo e renasce em Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas e que todas as coisas já são passadas e a partir de agora tudo se faz novo. E se tudo se faz novo na minha vida, e Ele diz que a cada dia que passa Ele renova as misericórdias de manhã em manhã, eu nasço todos os dias. Eu nasço do amor, da graça e da misericórdia. E aonde o Senhor chega na minha vida? Aonde Ele espera que eu busque, bata e não desista. Quando eu peço para Deus, eu estou dizendo, eu sei para quem eu estou pedindo. Quando eu me humilho, eu sei para quem eu estou me humilhando. E deixa eu falar uma coisa para você, não tem o menor problema se ajoelhar para Deus. O que não dá é para ficar rastejando para o diabo. Não tem o menor problema você se humilhar diante do Senhor, porque diz que todo aquele que se humilha debaixo da sua potente mão, Ele ao seu tempo o exaltará. Não existe o menor problema de se humilhar, colocar a cara no chão e dizer para o Senhor, eu preciso de Ti mais do que o ar que eu respiro. O que não dá é para ser humilhado pelo diabo. É todos os dias ele batendo, humilhando, esfolando, batendo. Sabe por quê? Porque nós temos medo de nos posicionar. Porque o posicionamento, às vezes ele gera perda. O posicionamento, às vezes traz aos olhos humanos prejuízo. Mas com Deus, deixa eu falar uma coisa. Com Deus, perder é ganhar. Cristo perdeu a vida, ganhou a humanidade. Cristo perdeu aquela honra passageira dos homens. Sabe o que ele recebeu? Nome acima de todo o nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. Paulo dizia todos os dias, morrer para mim é lucro. Sabe por quê? Viver é Cristo. Sabe o que ele estava querendo dizer com viver é Cristo? Taca-lhe pau. Então, sabe o que eu vou fazer? Vamos morrer que fica mais fácil. Aí Jesus olha para ele lá e diz para o outro, não se preocupa não, ele vai saber quanto tem que padecer por amor ao meu nome. Essa é a história de Paulo. Então o que nós precisamos entender todos os dias nas nossas vidas é pedir, batei, buscai, crer, confiar, entregar, permanecer, se for um necessário se humilhar, se humilhar diante de Deus. Não é você simplesmente rastejar, não é você dizer, Senhor, eu sou um verme, eu sou para baixo de um verme. Não, é você dizer, eu sei em quem tenho crido, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho forças, mas o Senhor diz na sua palavra que nessa fraqueza que eu me encontro, Teu poder se aperfeiçoa. Então, já que o Senhor disse, faça. Já que o Senhor prometeu, cumpra por amor. Quando Davi dizia, o Senhor antecipa as Tuas misericórdias por amor aos Teus, porque Tu sabes que a promessa que tarda, ela esfria a fé. Deus sabe. Está demorando, né? Como a demora tem poder de fazer a gente desistir. Como o tempo cronos natural tem poder de fazer a gente se entregar. Mas se o Senhor quisesse, Ele já teria feito. Você já disse essa frase alguma vez na sua vida aí? Eu disse já.
Eu erro, gente, desculpa. Vocês não erram. Eu erro. Eu já disse, se o senhor quisesse, eu já tinha feito, né? E é duro porque é real, viu? Sabe o que ele fala? Nada. Simples assim. Tem coisa que ele nem responde. Mas depois você para pensar e fala, não vale nem a pena responder, nem Deus. Não sei nem onde eu estava com a cabeça quando eu falei aquilo. Porque depois ele faz um milagre e você fala assim, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que dizer, Senhor, obrigado, o Senhor sabe de todas as coisas. Há 10 minutos atrás eu falei, cadê o Senhor? E é assim. E Ele convive com a gente sendo assim todos os dias da nossa vida. Desde o ventre materno. Sabe por que Deus salva a humanidade? Porque Ele ama ela de uma forma tão sobrenatural, que é inexplicável. E todos os dias há uma expectativa sobre as nossas vidas, para que você alcance o que Jesus disse: o que pede recebe, o que bate se abre, o que busca encontra. Sabe o que significa isso? Não é a tua vitória, é Deus manifestando a glória dele sobre a sua vida. Nós achamos que muitas vezes é a nossa vitória. Sabe, queridos, as pessoas passam às vezes anos e anos e anos e anos e anos lutando com problemas e dificuldades, e às vezes os problemas e as dificuldades delas estão ligados a outras pessoas, mas muitas vezes a elas próprias. Elas passam anos e anos, aí um dia ela diz assim, nossa, eu sou o culpado. Você fala, meu Deus, há uma grande festa no céu, porque o ser humano entendeu o que ele fez. E aí sabe o que acontece quando cai a ficha na pessoa? Ela começa a ser transformada. Porque o doente só começa a ser curado quando ele reconhece que ele precisa de ajuda. Espiritualmente é a mesma coisa. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Nós vamos reconhecendo a cada dia a nossa limitação e a nossa fraqueza, e aí nós nos achegamos ao trono do Senhor, e a palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o que o Senhor tem para a nossa vida, às vezes a gente nem sabe, porque presente, às vezes está embrulhado, você nem sabe o que tem. Mas quantas vezes o Senhor quis dar coisas e a gente não quis pegar? Quantas vezes o Senhor diz, vai pela direita, você fala assim, não, pela direita eu não quero não, eu quero pela esquerda. O Senhor diz assim, permanece, você fala assim, mas se eu permanecer, meu Deus, olha o caminho que eu vou ter que percorrer. Eu vou fazer assim, Senhor, eu vou por aqui, ó, que aqui, ó, eu chego mais rápido. Deixa eu te falar um negócio para você, Deus não tem o mais rápido, Deus tem o melhor. Porque se Deus quisesse o mais rápido, Ele faria. Mas por que Ele não faz o mais rápido quase sempre? Porque Ele tem o melhor, e o teu milagre, Ele precisa alcançar inúmeras pessoas. Teu milagre vai impactar a sua família, seu milagre vai impactar a sua casa, vai impactar o seu vizinho, vai impactar as pessoas com quem você trabalha, vai impactar pessoas que talvez você nem conheça, que vão chegar para você e vai dizer assim, nossa, eu fiquei sabendo que você viveu um milagre, e esse seu milagre me fortaleceu a continuar. E essa é a questão. Ah, mas quando vai chegar o meu milagre? Ei, deixa eu falar um negócio para você. Tem coisas que Deus não diz, só faz. Porque Ele não precisa de conselho, Ele só precisa de fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Então, se sem fé é impossível agradar, a única coisa que eu preciso ter, fé. Porque se eu agradar o coração de Deus e Ele ficar feliz, a alegria do Senhor é a nossa força. O Evangelho é tão simples. É tão simples, tão simples, tão simples, que de vez em quando é até irritante. Senhor, é sério, eu só preciso ter fé, que se eu tiver fé, o Senhor vai ficar feliz. Se o Senhor ficar feliz, eu vou ser forte pela sua felicidade. É simples assim. Agora viva isso todos os dias da sua vida. Aí é difícil. Aí é difícil. Por quê? Porque o ser humano tem dia que ele acorda ruim com ele mesmo. Hoje eu estou insuportável comigo mesmo. E aí a pessoa às vezes liga para o pastor e diz para o pastor, hoje está difícil. Por que está difícil? Porque aí quando ela acaba de contar o que está acontecendo, você fala, meu Deus,
como é que eu falo para ela que o problema dela hoje é ela mesma? Como é que eu digo isso de uma forma assim, amorosa, sem impactá-la negativamente? Mas o que ela acabou de dizer para mim, o discurso que ela acabou de fazer é tipo assim: eu acordei se sentindo mal comigo mesmo. Eu não me suporto hoje, não quero nem me olhar no espelho. E aí o que eu falo? Vamos orar. É a resposta para todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, fortalece, mostra o quanto o Senhor a ama, mostra o quanto o Senhor o ama, mostra os planos que o Senhor tem para a vida. Meu Deus, aí quando você acaba de orar, a pessoa diz assim: nossa, eu estou tão melhor. Eu falo: meu Deus do céu, é só orar, porque se você não orar, não existe intimidade com Deus. Porque a parte de Deus é tudo isso que eu disse para você. A nossa é orar, é buscar tempo e afora de tempo, é acordar todos os dias e dizer: Senhor, olha, bom dia. Não sei se você costuma dizer bom dia para Deus. Eu digo bom dia, falo bom dia, Espírito Santo. Eu falo todo dia: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor, em nome de Jesus, já que o Senhor fez esse dia, que o Senhor verdadeiramente me ajude a fazer. Toca o telefone. Eu falei: já não me ajuda a fazer mais nada, só me dá graça, misericórdia e sabedoria, porque é simples desse jeito que funciona. E aí quem é que dá graça, misericórdia? Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Só que tem um detalhe que você precisa guardar essa noite: Deus não vai embora. Você achou, Ele fica. Você encontrou, Ele não vai embora. Você só dá continuidade, você só alimenta esse relacionamento dessa maneira, orando. As pessoas vão se tornar pessoas melhores, o mundo vai conseguir se tornar um mundo melhor, se é que será possível, por tudo que está escrito na palavra, quando o segundo mandamento for vivido. Mas para isso, como eu disse no começo, é necessário o primeiro. Se Deus não se tornar o seu melhor amigo, jamais. Se o pai não for o pai que ele precisa ser na sua vida e na minha, não vai dar. Então acorda de manhã, entrega para Ele, diz: Senhor, bom dia, olha, eu tenho um monte de coisa para resolver, mas antes de resolvê-las, antes de fazer qualquer coisa, Senhor, em nome de Jesus, toma a minha vida. Se o Senhor me fez acordar, o Senhor tem um propósito, eu não sei onde o Senhor quer me levar, eu não sei de que forma o Senhor vai fazer, Senhor, eu tenho que sair daqui agora, eu tenho que trabalhar. Vai abençoando o lugar que você trabalha. Sabe qual é o problema do ser humano? O ser humano não consegue abençoar o lugar que ele trabalha, porque ele liga o lugar que ele trabalha à pessoa. Sem o primeiro mandamento, o segundo nunca vai existir. Lembra? A pessoa também é o segundo mandamento: amar ao seu próximo. Então você sai de casa e esquece e começa a declarar: Senhor, gera vida naquele lugar, abençoa quem vai me levar. Se você vai de carro, me abençoa no trânsito. Olha, Senhor, me leva debaixo das tuas asas. Senhor, me fortalece, me guarda, me protege. Senhor, guarda a minha entrada e minha saída. Tudo que eu estou dizendo está escrito na tua palavra. Senhor, me sustenta. Senhor, a tua palavra diz que pela destra da tua justiça o Senhor me levanta e me sustenta. Então faz o seguinte: vai lá, vai na frente, chega na frente. Senhor, já coloca os teus anjos, acampa eles ao redor, abençoa aquele lugar, faz a diferença. Sabe o que vai acontecer? Quando aquela pessoa chegar, aquela pessoa que reclama, que murmura, aquela pessoa que é o problema na sua vida, daqui a pouco ela começa a ficar numa situação difícil. Por quê? Porque quem se incomoda muda. Ou muda, ou muda. Ou muda aqui, ou muda para lá. É simples. Mas sabe o que a gente precisa? Confiar. Que o que você pede, Deus está ouvindo. Que quando você bate, é Ele que está lá para abrir. Que quando você busca, você vai encontrar. A resposta da tua vida está nas mãos daquele
que não dorme e não dormita. A resposta para aquilo que você precisa e eu preciso, todos os dias das nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E se o Senhor começar a fazer, comece a regar ainda mais, traz Deus para a tua vida, para a tua realidade, faz com que Ele faça parte de tudo. Sabe como é que você faz? Você, com o mesmo jeito que você conta para um amigo, para uma amiga, para um irmão, para uma irmã, você diz assim: estou passando por uma luta, por uma adversidade, estou passando por um problema, estou passando por um perrengue no meu casamento. Porque, irmã, eu vou compartilhar só com você, porque a gente se ama e você é minha irmã do coração. Então meu marido está com problema, eu estou com problema com meu marido. Aí a gente vai as duas orar. E aí em nome de Jesus vai dar tudo certo. E deixa eu falar um negócio para você: inclua Deus. Senhor, o Senhor é que faz o que eu não posso. Então eu te peço, faça o impossível, porque a tua palavra diz: tudo é possível àquele que crê. E aí você inclui Ele. E todos os dias você vai alimentando isso, vai alimentando. Quando você chegar em casa de noite, realmente seja grato. Grata. Não deu, não foi do jeito que você imaginava o dia, tudo bem. Você está falando com Deus, a tua vitória foi gigante. Está vivo, tua vitória já foi duplamente gigante. Está com saúde 3 vezes mais. Você está podendo falar com Deus 4, porque o diabo não gostaria que você estivesse falando com Deus. Então a gente precisa reconhecer o quanto Deus tem sido bom. Se Jesus não tivesse dito isso, você poderia dizer: mas Deus não me dá resposta. Mas Jesus disse: aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, abrir-se-á. Que a sua vida seja um intenso pedir, batei e buscai. Pedir, batei e buscai. Pedir, buscai e bater. Batei, buscai e pedir. Não importa a ordem, mas que seja um eterno isso até Jesus voltar. Por quê? Porque quando você busca nele, você o acha. Quando você confia nele, você não se decepciona. Quando você espera nele, sabe o que ele diz? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele os faz subir com asas como águias. Sabe o que é ter suas forças renovadas? É você dizer: eu não tenho mais força. Ele te renova. É você dizer, não, humanamente falando, a força do meu braço não dá, não chega em lugar nenhum. Olha, então glória a Deus pela sua vida. Você chegou nesse ponto da sua vida, é nessa hora que Deus te levanta e faz a diferença. Por quê? Porque eu sei para onde eu posso olhar. Eu sei em quem eu posso esperar. Eu sei em quem tenho crido, em quem eu vou continuar a crer. E todos os dias o Senhor vai acrescentar o fôlego, a força e a coragem. E amanhã, calma, esgota o de hoje. Aproveita do maná. E amanhã tem outro, porque é novidade de vida. Mas o que é que eu faço? Espera e confia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que assim como eles estão à roda de Jerusalém, e ali eles permanecem, vai permanecer para sempre. Sabe por quê? Aquele que prometeu é justo e fiel para cumprir. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante, põe a mão no seu coração. A igreja, ela é uma bênção porque ela nos, como reunião dos santos, ela nos ajuda muitas vezes a nós rompermos em algumas coisas que nós temos tanta dificuldade em rompermos sozinhos. Esse ambiente, a forma como Deus fala e se manifesta, em muitos momentos nos ajuda a nós realmente crermos e avançarmos naquilo que nós precisamos, com coisas que muitas vezes nós temos receio de fazer em casa. Existem muitas pessoas que têm medo da madrugada, têm medo da noite, têm medo de serem despertas pelo Senhor ou despertados.
Tem muita gente que tem receio, tem muita gente que já teve experiências com outras coisas e outros envolvimentos, então não gosta muito desse tipo de coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o diabo imita tudo, ele é enganador. Ele pega tudo que Deus fez de bom e ele tenta dar um jeitinho e ele usurpa aquilo, porque esse é o princípio, o propósito dele. Ele quis o que Deus tinha e quis ser o que Deus é. Então é um engano, é mentira. Deus, quando Ele vem e Ele se manifesta na sua vida, na sua casa, é paz. A palavra de Deus diz que é Sar Shalom, Deus de paz. Sabe o que significa? Que Ele vem, entra na sua casa, Ele entra ali no seu lar, na sua família, Ele faz a diferença, sabe? Ele faz a diferença. Que nem a irmã estava dando testemunho, falando: pastor, é só colocar um louvor, é só começar a ouvir, é só começar a declarar. É isso, é só começar, porque quando você começa a adorar, o Senhor habita no meio dos louvores, Ele se faz presente, e na sua adoração, não importa se você tem afinação, se não tem afinação, eu sou a maior testemunha disso, não importa, o Senhor ouve, o Senhor faz, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta. Só que quando você enche o lugar com a adoração, você enche o lugar com a presença do Espírito Santo, e é isso que nós precisamos ter nos nossos corações. Então comece a gerar isso na sua vida, comece a gerar isso na sua casa, comece a gerar: olha, mas eu estou sozinho, mas eu sou sozinho, mas eu sou sozinho. Não existe ser humano sozinho, você está no mínimo com mais 3, Pai, Filho e Espírito, no mínimo. E se você crê em Deus, você nunca vai estar sozinho, porque onde quer que fores, eu irei, ainda que nos confins da terra. O Senhor disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, estarei convosco todos os dias. Então não tem essa de estar sozinho, não tem. E aí é que Deus começa a fazer a diferença. Aí você começa a ser bênção para você, para sua casa, para sua família. Você começa a tomar o seu lugar, a sua posição. Você começa a ficar em pé, você começa a declarar, você começa a sentir aquela presença enchendo o lugar que você está. Aí você vai se enchendo de renovo, e esse renovo vai te dando uma certeza: amanhã é o dia do meu milagre. Olha, eu estou sentindo, eu sinto nos meus ossos, eu não consigo explicar, mas meu milagre vai chegar. E sabe por que ele vai chegar? Porque eu creio no Senhor. Mas às vezes, será que não é só uma sensação? Deixa eu falar. Transforme a sua sensação em fé, transforme as suas palavras em palavras proféticas, transforme o que sai da sua boca em vida, e em vida em abundância, em sementes colocadas na terra. Senhor, eu não estou vendo, mas a tua palavra diz que eu não preciso ver, eu tenho que crer. Então eu creio, eu vou semear na minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, meu relacionamento é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meu trabalho é uma bênção. Mas eu não estou trabalhando, meu trabalho é uma bênção. A porta que o Senhor me abriu é uma bênção, o milagre que o Senhor fez na minha vida é uma bênção, o recurso que eu estou tendo é uma bênção. Mas eu não tenho recurso, mas essa é a chave, é declarar aquilo que você não está vendo, porque é a hora que Ele entra e Ele faz a diferença. Vamos fazer desse louvor a nossa adoração e a nossa canção e a nossa oração, em nome de Jesus.